Aqueles, né, como todo bom projeto, a acessibilidade fica sempre pro final. Piadas à parte, é um lamento aqui, já fica um lamento. Não por conta da palestra, mas com relação à acessibilidade, porque realmente a gente tem visto em muitos casos em que se preocupa com acessibilidade sempre ao final do projeto, quando você já não tem mais nada para fazer, e se couber dentro do período, você atua em acessibilidade, se não, beleza, que se explodam. Antes de iniciar propriamente a minha explanação, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 projetos pessoais. Um primeiro projeto, que é um projeto que é a minha maior reclamação social. Ele se chama Saia Dessa Vaga. É um projeto que busca conscientizar as pessoas em relação ao uso de estacionamentos, de vagas destinadas a pessoas com deficiência, idosos. Então, eu tenho aí um grupo que na verdade, eu mesmo viabilizei no Facebook essas coisas, e nós temos mais de 1000 seguidores. E lá, vira e mexe, compartilho alguma coisa sobre acessibilidade. E o outro, fresquinho, recém-criado, um projeto que estou lançando realmente aqui com vocês, é o QA Alley. Para quem não sabe, essa terminação A11Y é uma terminação usada para acessibilidade. Accessibility, entre o A e o Y, tem 11 letras. Então, o Accessibility, depois de algumas conversas, participações de alguns eventos e tudo mais, decidi começar um projeto que busca capacitar pessoas com deficiência a trabalharem em QA, voltados para garantir a acessibilidade das ferramentas. E principalmente voltado para a web, que é algo onde eu tenho mais atuação. E não só capacitar pessoas com deficiência para trabalhar com QA, mas também fomentar a discussão sobre a acessibilidade. É realmente um projeto novo, então, se vocês conhecerem pessoas que têm deficiência ou quiserem participar, são mais do que convidados. Pensando no que me foi proposto, a questão de discutirmos a importância da acessibilidade web. Por que é importante? Muitas vezes, o cliente e até mesmo nossas empresas, a gente estabelece em grau de importância diretamente ligado ao que gera valor. Se eu falasse para vocês que é possível alavancar o market share em 23%, em mais de 23%, qual é o sentimento de vocês ao ouvir uma proposta como essa? Provavelmente dentro de você já deve dar aquela coçada do tipo, pô, vou aumentar meu market share, então coisa boa, vai aumentar a maior propagação do meu produto, eu vou conseguir falar mais, vou conseguir vender mais. E então, aqui está o seu próximo público-alvo. De acordo com o IBGE, no censo de 2010, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 23,9% de toda a população nacional. Nós temos, dentro desses 23, essa graduação, 18,6% tem uma deficiência visual, 5,10% tem uma deficiência auditiva, 7% motora e 1,4% mental ou intelectual. Então, se você garantir a acessibilidade do seu site ou do seu produto, você já garante o alcance de pelo menos 23% de pessoas. Isso, se você conseguir converter isso em vendas, é extremamente alto a quantidade de recursos que você pode, de lucro que você pode ter. Então, só que não só a questão do financeiro, que é importante para qualquer empresa, afinal de contas, a não ser que você seja uma ONG, você é movido a lucro. Então, não só a questão de você garantir esse aumento do market share, a acessibilidade ela vem para garantir que o maior número de pessoas se conecte e o maior número de pessoas tenha acesso ao seu produto e, consequentemente, colabore para que você consiga melhorar a qualidade do seu produto, o que é que você está vendendo, e tornar isso muito mais atrativo. Se você tem a possibilidade de receber feedbacks de 23% da população, você já consegue ter uma melhoria considerável no seu produto.
E acessibilidade na web. De acordo com o W3C Brasil, acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento, interação para a utilização, a participação e contribuição em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, traduzindo, em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer indivíduo, independente da sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ambiente físico ou computacional, a partir de qualquer dispositivo de acesso. Uma frase que eu li durante as minhas pesquisas para preparar essa apresentação é mais ou menos assim: nós vamos garantir que, através de qualquer meio, em qualquer lugar e por qualquer pessoa, nós vamos permitir o acesso a um site ou a um serviço, ao ponto de que, no final, nós não vamos conseguir diferenciar nenhum tipo de dificuldade. Elas vão ser iguais perante a lei. Vão ser todas realmente iguais. Então, a acessibilidade, ela alcança o sucesso a partir do momento em que você não consegue distinguir quem é que realmente fez um comentário no seu site. Você consegue realmente garantir essa condição de acessibilidade. Mas muitas vezes a acessibilidade ela está diretamente ligada ou melhor, no senso comum, ela está restrita a questões físicas ou questões intelectuais. Eu estava conversando mais cedo com uma colega e nós estávamos falando que, muitas vezes, inclusão digital se fala em tornar um site acessível para pessoas deficientes visuais. É senso comum que tornar algo acessível na internet é fazer com que o site seja acessível para pessoas com deficiência visual. Se nós falarmos em questões de estruturas físicas, tornar um prédio acessível é torná-lo acessível a uma pessoa cadeirante. Mas eu não sou cadeirante. Como é que eu vou ser visto mediante aquela adaptação que foi feita ou aquele projeto que foi criado? Então, eu concordo plenamente com o que o Daniel falou no momento que a gente estava na mesa redonda, que existem percepções de qualidade, mas, graças a Deus, surgiu um grupo de pessoas interessadas em tornar tudo mais igualitário, que criou realmente, que é o WWW Consortium, o W3C, que foi realmente um grupo de pessoas que se juntaram para criar diretrizes e especificações para poder tornar isso acessível. Mas cada pessoa é uma pessoa e cada deficiência é uma deficiência. Então nós vamos ver agora um pouco de quais são as dificuldades que de uma forma geral, cada tipo de deficiência enfrenta. Então, a começar dos deficientes visuais, os usuários cegos, um primeiro ponto é obter informações apresentadas visualmente. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir obter essas informações. Interagir usando o dispositivo diferente do teclado. Navegar através de conceitos espaciais. Distinguir entre outros sons e a voz produzida no sintetizador. Se a sua aplicação atua através de ruídos ou tem qualquer emissão sonora, isso pode atrapalhar uma pessoa com deficiência visual. Falando um pouco sobre amblíopes e daltônicos, eles vão ter dificuldades com contraste, com profundidade. Também vão ter dificuldades em utilizar informações que dependem de dimensões, distinguir tipos de letras, localizar ou seguir ponteiros, cursores, pontos ativos, locais de recepção de objetos, manipular diferentes objetos gráficos. Pessoas que têm deficiência auditiva, ouvir e distinguir alterações de frequência. Isso é um problema vivenciado por pessoas que têm problemas de audição. Localizar sons, saber distinguir de onde esse som está vindo. Perceber informações auditivas, alertas sonoros, como que eles vão realmente saber perceber isso. Eu estava conversando com o Pimenta antes da apresentação dele, ele contou que viu em uma feira
que um grupo de alunos fizeram aquele jogo, Gênios. Eles criaram uma versão adaptada para pessoas com deficiência auditiva e visual. Então, já não é mais sonoro, já é visual, né, para quem tem problemas de audição. Dificuldades na utilização de segunda língua, visto que a língua gestual é a primeira língua das pessoas surdas, o Libras. As pessoas que têm problemas de audição, principalmente as surdas, que se comunicam através da Libras, eles não têm a compreensão exata da mesma forma que nós, da língua portuguesa. Então, a forma de alfabetização é diferente, existe uma série de diferenças na compreensão de textos. Então, também há alguns dos problemas enfrentados. Pessoas com limitações motoras, carregar simultaneamente em várias telas, é um problema delas. Deslocar ou tentar alcançar objetos. Quem já fez curso online provavelmente já teve o momento de fazer um quiz que você tinha que ligar um bloco ao outro para poder linkar a informação. Para uma pessoa que tem dificuldade motora, provavelmente isso aí será totalmente impossível ela fazer. Se ela tiver que carregar e arrastar um item para outro ponto. Executar ações que impliquem em precisão ou rapidez. Então, se você tem lá no seu site, você tem que responder isso em X tempos, ela também pode ter dificuldade. E essa questão também afeta pessoas que têm problemas cognitivos. Pessoas que têm problemas cognitivos, como, por exemplo, a dislexia, ela precisa ler o texto, ela tem que ouvir e ler o texto em voz alta. Elas também enfrentam problemas como executar algumas tarefas dentro de um espaço de tempo. Ou ler e compreender as informações existentes. Perceber qual a função de um objeto gráfico sem legenda. Então, essas são algumas das dificuldades que pessoas com deficiência, e dentro de uma passada bem rápida, enfrentam. O que cabe ressaltar é que, dentro de questões de deficiência, nós podemos dizer que as pessoas elas podem ser deficientes permanentes, elas podem ser deficientes temporários, ou ela pode passar por uma questão situacional, em que ela enfrenta uma situação que gera uma deficiência para ela. Então, garantir a acessibilidade de um site não é somente garantir que 23,9% da população brasileira vai ter acesso a ele. É você garantir uma usabilidade muito melhor para qualquer tipo de pessoa. E foi pensando nisso que o W3C, eles desenvolveram, né, a Web Accessibility Initiative, que foi a iniciativa de promover padrões para acessibilidade. E aí entrou o WCAG. O WCAG ele segue 3 princípios, e são divididos em 3 níveis, que é o A, nível 2A e o nível 3A. O primeiro nível é o nível em que você garante que as pessoas vão conseguir chegar até o seu site. O segundo nível, ele já trata diretamente com a compreensão da informação. Então, ele precisa chegar até o seu site, então você já garante um primeiro nível. A partir do segundo nível, você garante que ele vai ver as suas informações e vai entender aquilo que está sendo proposto. E o terceiro nível, ele já vai um pouco além da compreensão. Ele trata a compreensão e assimilação dessas informações. Então, você precisaria cumprir esses 3 níveis para você poder ter um site perfeito. Então, o WCAG está sustentado em 4 princípios, em inglês, poor. Não sei porque poor, só por causa das palavras, porque não é pobre a situação. Então, ele precisa ser perceptível. Então, será que as pessoas, quando acessam o seu site, ele percebe a informação? Será que as informações estão claras? Será que está bem direto, está fácil de entender? Então, ela precisa estar fácil. Operável. Será que eu consigo navegar por formas diferentes? Será que eu consigo navegar só pelo teclado? Será que eu consigo navegar com o mouse? Será que ela está compatível com tecnologias assistivas? Será que ela suporta esse uso? Então, precisa ser operável. Precisa ser compreensível. Aquilo que eu comentei, a informação está clara. É fácil de assimilar o que está sendo escrito. Então, a gente
acessibilidade também não é só código. A gente precisa garantir que o conteúdo que a gente está propondo seja um conteúdo que as pessoas vão entender, vão compreender e vão poder assimilar isso. E robusto. Será que eu consigo acessar em qualquer dispositivo? Será que no mobile, num celular, no dispositivo móvel ou num desktop, ou através de tecnologia assistiva? Será que o meu site está acessível? Então, para garantir que um site seja realmente acessível, eu preciso sempre me atentar a esses 4 princípios, que são os princípios que permeiam o WCAG. Um grupo, o WebM, que é Web Accessibility in Mind, desenvolveu um checklist. Eu uso esse checklist desde o começo do ano passado, um pouco antes, quando eu tive os primeiros trabalhos com teste de acessibilidade, de garantir a acessibilidade de site. É um checklist muito bom e ele separa todos os pontos do WCAG em cima desses 4 pontos do PUR. Então, ele é um checklist muito bom, eu fiz questão de trazer para que vocês possam levar isso adiante. Não basta só falar de todas essas informações, características e tudo mais. Como nós estamos num evento de QA, é importante a gente também falar um pouco sobre ferramentas. Como fazer essas validações? Eu trouxe 3 ferramentas que eu já utilizei e utilizo para fazer esses testes. A primeira, posso dizer que acho que é a mais famosa de todas, é o Wave. O Wave, essa é a carinha dele. É uma extensão do Chrome. Você adiciona isso no Chrome e aí ao momento que você ativa ele, você garante esse visual e ele filtra de acordo com os critérios do WCAG, com o nível. E aí ele te traz aqui o que é que você tem que corrigir dentro de um site. Então, aqui no caso, ele trouxe 5 erros para o site do governo brasileiro, que é o brasil.gov.br. Uma segunda ferramenta é também tão poderosa quanto, talvez até mais. Nunca fiz automação de testes de acessibilidade, mas essa ferramenta é uma das mais usadas em testes de acessibilidade automatizado, é o Wix. Também pode ser tanto plugin, como você também tem a API dele. Então você consegue, essa é a cara dele, você roda ele traz qual é o problema, qual foi o elemento que deu o problema, e ele também propõe as informações de onde encontrar a solução para esse caso. E ele também gera rankings, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse erro que eles encontraram, o impacto é sério. Então, compromete diretamente o uso desse site. E o último que eu gostaria de mostrar é o Lighthouse, que ele é diretamente embarcado no Chrome. Se eu não me engano, faz parte das iniciativas do Google. Ele está dentro da aba do Audits. Aqui na hora que você inspeciona o código, nas ferramentas de desenvolvimento, você tem o Audits. Além de você ter um uso de um rastreio, né, uma auditoria de acessibilidade, você também consegue fazer de performance, do SEO, de boas práticas, simular a velocidade de conexão e tudo mais. Essa ferramenta, o Lighthouse, ele inspeciona toda a sua página e avalia cerca de 30 a 40 critérios do WCAG. Tá? Se você tem interesse de conhecer ferramentas do DevTool voltado para acessibilidade, esse é um link de uma página do Google Developers. Tá? Dentro desse link você encontra todas as novidades das novas ferramentas que foram embutidas dentro do DevTools. Eu gostaria de trazer uma delas, que é o Focus Visible. Aqui deixa eu voltar para poder mostrar. Ele inicia, eu estou fazendo navegação com Tab, que é um dos primeiros passos para se fazer um teste de acessibilidade, que é a navegação visual, né, que é usado pelos leitores de tela.
E com o Visible, com o Focus Visible, você pode embutir dentro do CSS esse código que você adiciona, né, Focus Visible, você adiciona um outline e a partir daí o foco do site ele evidencia. Então, se você é desenvolvedor, se você é teste, para você garantir que a sequência de navegação está correta, você torna isso visível, sem precisar de usar um NVDA ou um qualquer outro leitor de tela. Então, lá em cima, ele já começa a identificar cada um dos itens. O site do governo brasileiro não identifica para quem não usa os leitores de tela. Existem sites que já vêm com esse contorno garantido, né, que é o caso do próprio site do WebM. Então, ele garante. Então, essa é uma ferramenta que eu descobri recentemente, que quis trazer para contribuir para que vocês tenham o melhor teste. Então, assim, por onde começar um teste de acessibilidade? Esse é o primeiro passo. É você garantir que o site está navegável sem o uso de um mouse. E aí você, com esse adicional aqui, você consegue fazer com que isso aconteça. Para tornar isso possível dentro do seu site, do Google Chrome, você precisa habilitar, dentro do Chrome Flags, você habilita esse campo Experimental Web Platform Features. Ele também, você consegue, é uma iniciativa que você consegue usar isso em qualquer outro browser, então ele é cross-browser. Para isso, você pode pegar no GitHub aqui e baixar e instalar direitinho, que você consegue rodar isso em qualquer browser. Então, ele tem isso embarcado dentro do Chrome, mas você também consegue adicionar em qualquer outra situação. Eu encerro essa discussão de acessibilidade na expectativa de que vocês saiam daqui com bem claro na mente que qualidade é realmente não é só questão de quem é responsável por qualidade, quem é responsável por acessibilidade, mas sim com a ideia de que garantir a liberdade pela acessibilidade para qualquer pessoa é garantir a liberdade de acesso a você mesmo. Porque se você torna um site acessível para uma pessoa com deficiência, você torna a usabilidade desse site muito melhor e muito superior para você mesmo. Se você está imagina você que é mãe, que tem que carregar um filho no colo e ao mesmo tempo ter que responder alguma coisa ou acessar ou preencher um formulário. Provavelmente a acessibilidade de alguém que tem problemas motores vai atender essa mãe de uma forma muito, muito especial. Então, é preciso, sim, deixar de pensar em acessibilidade como um cumprimento de leis, como um cumprimento de regras, como algo extra a se fazer. A acessibilidade, a discussão de acessibilidade, ela tem que começar lá no planejamento de negócio, quando é feito com o cliente. Eu vi que tem pessoas que são POs, então é preciso levar essa discussão desde o início. Não se pode chegar ao ponto de encerrar o projeto, não, agora nós vamos avaliar a acessibilidade e mostrar para o cliente, ó, tem isso daqui, aí o cliente vai ver o que tem no budget, e aí realmente vai fazer só o que cabe dentro do orçamento. Não, você precisa garantir que as pessoas vão poder acessar com autonomia, com segurança, com qualidade as suas informações, e com certeza, pessoas que são bem tratadas, elas tendem a propagar a sua informação com muito mais intensidade. Existem vários lugares que eu já frequentei que hoje eu não vou mais. Locais excelentes. Restaurantes que têm as melhores comidas que eu já vi na região de Campinas. Mas o fato de não ser acessível já perdeu o alcance, pelo menos, de um cliente. E provavelmente eu não recomendaria para mais ninguém. Então, se você quer atingir um market share de mais de 23% e você quer ter um sucesso dentro do seu produto, garanta que ele vai ser acessível. E com certeza o retorno é muito maior do que financeiro. Você, além de garantir recurso, você fideliza pessoas com deficiência e torna o país, falando de Brasil, torna o país muito mais igual e muito mais justo.
Aqui tem a referência bibliográfica de algumas informações que eu trouxe. Para quem tem interesse em se aprofundar ou conhecer um pouco mais sobre acessibilidade, existe um curso na Udacity que é feito pelo próprio Google e até o Developer Advocate do Google, que é a referência em acessibilidade dentro do Google. Ele é o que faz o curso é totalmente de graça, justamente para disseminar o conhecimento. Então ele vai tanto em explicar essas questões das particularidades de cada deficiência, como também vai dar know-how para como tornar o seu site cada vez mais acessível. Então, vale a pena dar uma procurada se você tiver interesse em saber mais sobre acessibilidade. E é isso daí. Muito obrigado, pessoal.